tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de junho de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1969, 7 páginas, 47 elogias e 15 máximos. O tema é antivitimologia. A especialidade é a holomaturologia. Quem redigiu o verbete é uma pessoa das mais maduras, competentes e traquejada do assunto, de modo que você precisa ter cuidado. Ela está ali, no banco dos réus, sem o partner. Entende que está ocupado lá. Agora, o que se passa? É a professora Adriana. Ela entende mais de fazer verbete, essas coisas, que a maioria aqui, porque ela está trabalhando comigo há muitos anos. De modo que, qualquer coisa que ela falar a mais, para mim não tem novidade nenhuma. O verbete está muito bem bolado, com 7 páginas. Agora, a definição. A antivitimologia é a ciência aplicada ao estudo teático da condição íntima da consciência evolutivamente amadurecida através da fieira de vidas sucessivas, lúcida quanto à autorresponsabilidade intransferível pelas condições pessoais, atuais e futuras. A autoimunização possível às pressões holopensênicas patológicas. A autoconscientização sobre as responsabilidades pessoais diante das condições multidimensionais experienciadas. O levantamento do percentual de cumplicidade pessoal nas ocorrências adversas. A checagem dos desleixos conhecidos e dos ignorados até então. As interferências ou as inferências sobre as quais condutas poderiam ter conduzido a melhores resultados. O autocompromisso de permitir-se errar, mas não admitir-se reincidir no mesmo erro. A hombridade cosmoética perante os resultados das próprias ações atuais e pregressas. Tem muito mais coisa, eu li só um pedaço. Tem na parafatologia. A atenção aos avisos precisos da parapreceptoria. A cosmovisão pessoal sobre a dinâmica grupo-kármica, abrangendo as múltiplas dimensões e existências, favorecida pelos experimentos intermissivos da parapsicoteca. Agora, na argumentologia, tem muito material aqui. Na parasemiologia, tem 3 modos de expressão consciencial, com os respectivos sinais indicadores de autovitimização a serem observados e evitados pela consciência lúcida. Eu recomendo esse verbete veementemente, com ênfase para as mulheres de modo geral, principalmente aquelas que têm dificuldade para fazer o livro, sabe? Etiologia. A autovitimização pode ser classificada em pelo menos 6 tipos não excludentes, e aqui está em uma ordem alfabética. E depois tem 15 subespecialidades da antivitimologia propostas para os pesquisadores interessados. São 15 subespecialidades. Agora, na remissiologia, destacamos 5 verbetes dentre os 15. Alerta consciencial, estágio maturológico, mega nível da autoconsciência, postura anti-queixa e trinômio da holomaturidade. Frase enfática. A antivitimização se sustenta na coragem para admitir, enfrentar e reciclar as autocognições existenciais e na inteligência para admitir ser este posicionamento a única solução evolutiva. Como encara você a teática da antivitimologia? Você já desenvolveu alguma técnica antivitimizadora e a compartilhou em autogescom publicada? Isso é muito importante. Agora, eu lembro que a bibliografia tem 3 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Poderia comentar sobre a dispersidade através da Tacon na figura do Manelzinho? É possível que essa personalidade, ao vivenciar a tarefa da Tales na próxima vida, vir a perder a qualidade de dispersidade? Todos nós podemos atingir a dispersidade antes das etapas naturais que a conscienciologia indica? Como entender esse paradoxo? Não, vamos entender isso com calma. Primeira coisa, ele era desperto, mas era assim, um desperto amador, ele não era profissional.
que o processo dele ainda não tinha entrado para valer dentro do processo da TARES. Então, o Manelzinho, quem conheceu, inclusive ali, ó, a nossa chefe ali conhecia ele também de perto, sabe como é que ele era. Mas agora, não vai perder nada daquilo que ele tem. Na próxima, ele vai entrar na TARES com a corda toda, full time, o tempo todo. Não há dúvida sobre isso. Então, nós temos que entender isso. Agora, não se atinge desperticidade de outro jeito, não. Não adianta querer fazer negocinho com isso. Ou a pessoa é desassediada ou não é. Agora, o desassediado permanente total, ele tem que se assentar na TARES, que é uma coisa mais antipática, mais complexa e mais difícil. Não tem outro jeito. Por isso que as pessoas têm dificuldade de ser desassediadas. Sugestão para o nome do laboratório. Laboratório da Lexoterapia. Tá certo? Alguém mandou aqui, o Augusto Freire mandou. Agora, para verbetógrafo, poderia explicar na página 11, tecnologia, final da terceira linha, as técnicas histriônicas a serviço do desarme de consciências mal intencionadas? Sim, eu até dou a dica dele ler, tem o verbete de histrionologia, que a gente fala bastante dessa condição. Mas como é que eu percebo, né, que na hora que você não, todo o verbete é anti-vitimologia, né? Você tentar minimizar ao máximo a condição de você ser vítima de algum contexto. E a técnica da histrionologia, ela pode te ajudar a desarmar, às vezes, uma consciência mal intencionada. Seja, às vezes, por um sorriso, por uma gentileza, você vê que a pessoa, ela vem com alguma má intenção, você é tão gentil que até desarma, ela não espera, ou ela vem querendo ser agressiva com você e você responde em outro nível, que muitas vezes é uma quebra, ou até o contrário, a hora de bater na mesa mesmo, né? A hora de bater na mesa, de falar mais firme, de um modo histriônico para fazer o desassédio. Então eu vejo que essa técnica é importante nesse momento de você evitar, fazer uma abordagem para ver se essa pessoa mal intencionada cai em si. Outro dia, ao acordar, tive a nítida sensação de haver uma pessoa andando sobre minha cama e, em outra ocasião, mexendo no meu travesseiro. Contei tudo à minha dupla e ele me disse: só agora que você foi perceber? Isso vem se repetindo há muito tempo. Conversamos e a percepção dele bateu exatamente com a minha. O que é isso? O que devo fazer? Eu acho que, de qualquer maneira, tem uma coisa aí que não é boa. Vocês estão dentro da base intrafísica. O quarto de dormir, ou alcova, deve ser blindada. Se isso aí mesmo seja uma consciência positiva, de qualquer maneira, vocês têm que saber disso. Se vocês não sabem, tem alguma coisa errada do lado de vocês. Ou do seu lado, ou do lado de lá, tem alguma coisa errada nisso aí. É preciso esclarecer isso com calma. Agora, para isso, seria bom você exteriorizar a energia dentro do ambiente, da alcova, melhorar a situação, ver se tem o material lá, dos bagulho, o bagulhismo energético lá dentro, tem que examinar por que está ocorrendo. Outra coisa, de cara, a gente pode falar que a tendência da gente racionalmente é dizer que isso é assédio. Porque se fosse uma coisa positiva, depois de já ter acontecido tantas vezes com os dois, alguma coisa já teria já esclarecido há muito tempo, logo no início. Quando demora, é porque é guia certo. Então, abra o olho com isso. O melhor é limpar o ambiente seu lá, o máximo que você puder. Agora, eu queria perguntar se tem gente da Aracei hoje. E hoje é dia lá, do grande evento, e eu quero saber o que a gente tem que falar aqui e com quem. Tinha gente que ia aparecer aqui, ainda não vieram, não tem ninguém, né? É Aracei, hein? Não, porque tem gente que estão lá, mas estou falando é aqui. Que eles querem que fale aí, não sei, uma certa hora. Tal. No refeitório tinha alguém da hora C, de certo ela vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Então você fica de olho aí, a hora que for, você avisa para a gente, para ver que a nossa amiga aí, quem for, sim, vai falar alguma coisa sobre a Aracê aqui. Tá, nós queremos chamar a atenção, porque agora, você sabe, nós estamos num período, daqui até fim de julho, evento um em cima do outro assim, ó. E é preciso conjugar os eventos e abençoar todo mundo.
É o que a gente procura fazer para fazer prestação de serviço. Então, é um beneplácito generalizado, sabe? Então é isso que a gente está fazendo. Eu estou só querendo lembrar que o negócio é sério. Adriana. Agora, ó, para vocês que estão chegando aí, para o Instituto e etc., a turma que veio aí de Porto Alegre, tudo isso, eu quero lembrar que nós estamos fazendo muita questão dos intermissivistas comparecerem aqui no primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, primeiro encontro dos retomadores de tarefa. É no dia 22 a 24 de julho, é exatamente daqui a um mês. Vai ser aqui mesmo a situação. E outra coisa, nós temos aqui mais de uma dúzia de palestrantes, conferencistas, e vai ter muito debate sobre o assunto. De modo que nós convidamos vocês, se puderem, a comparecer em julho. Julho é mês de férias para muita gente viaja. Agora, é o primeiro congresso internacional de intermissivistas que nós estamos fazendo. Ainda vamos fazer, segundo o que tudo indica, alguma promoção ou propaganda ou tempestade publicitária sobre o assunto ainda sobre isso. E nós queremos ver se reunimos o maior número possível de intermissivistas que nunca conseguimos arranjar até o momento. Vai ser o primeiro evento, primeiro congresso, primeiro conclave de gente que fez curso intermissivo. De modo que, se vocês acham que vocês são intermissivistas, compareçam aí para dar o ar da sua graça. Tá certo? Agora, gente, eu entrego vocês. Adriana, pode falar. Então, na página 10, Fatologia, terceira linha, o levantamento do percentual de cumplicidade pessoal nas ocorrências adversas. Podia aprofundar? Sim, justamente o que a gente está falando aqui é da pessoa não se colocar. A gente vê que na definição a gente coloca justamente que a antivitimologia é a condição da consciência evolutivamente amadurecida, através da fieira de vidas sucessivas, lúcida quanto à autorresponsabilidade intransferível pelas condições pessoais, atuais e futuras. Então, eu falei isso para a gente vir para cá agora. Então, o levantamento do percentual de cumplicidade pessoal nas ocorrências adversas. Então, na hora que a pessoa sabe que ela tem responsabilidade por tudo que acontece, quer dizer, no mínimo, ou ela falhou na profilaxia, alguma coisa aconteceu, tá? Ela tem que dar uma olhada no que aconteceu. E nessa hora, se acontecer alguma coisa, uma adversidade, ela vai, qual o meu percentual? Pode até acontecer o caso que a gente fala que é a vitimização não cavada, que realmente a pessoa está 0% de inocência. Mas digamos que essa questão já não é a mais comum. Então, aí você vai, inclusive, você avalia, não, realmente, meu percentual nesse aqui, eu estou limpíssima, não tenho nada com isso. Mas, geralmente, há algum percentual que a pessoa contribuiu para essa situação. Então, é isso que a gente estava querendo falar, que você começa aqui, ó, vai olhar a situação com realismo, vai se conscientizar da responsabilidade pessoal diante das condições multidimensionais que experiencia e o esquadrinhamento crítico sincero. Que poderia ser autocrítico, mas eu coloquei crítico para englobar não só o auto, como o heterocrítico sincero. Então, você vai olhar o contexto, onde eu entro nessa situação, qual o meu percentual ali de comprometimento, né? O que eu ajudei, de certa forma. Agora, na quinta linha, as influências sobre as quais condutas poderiam ter conduzido a melhores resultados. Vai seguindo, tá vendo? Porque aí teve esse aqui, aí você olha, a checagem dos desleixos conhecidos e dos ignorados até então. Então, na hora que você vai analisar a situação, você tem algum desleixo? Eu bobeei aonde? E às vezes até você não... Tem bobeadas que a gente até sabe, aí entra a autocorrupção, né? Eu errei e sabia que estava errando. Mas tem o desconhecido que você nem sabia, você não sabia que estava errando. Então, mas depois que acontece determinada situação mais complexa, você olhando para trás, fala, caramba, eu agi errado ali eu bobeei. Então, era essa a ideia. Aí a gente segue a verificação de prováveis falhas na profilaxia. E as inferências sobre quais condutas poderiam ter conduzido a melhores resultados. Essa que é o grande diferencial. Porque na hora que você assume que você tem algum percentual com aquilo, que você, pelo menos... partir do pressuposto que você pode ter alguma coisa a ver com aquilo, você se abre para analisar a situação e até aprender com aquilo, que a coisa você vai aprender com o próprio erro. Então, se realmente eu não errei, ótimo, não errei nada, ótimo. Agora, não, eu errei, então eu vou aprender com isso.
O que eu poderia ter feito para que numa próxima vez, se tiver alguma situação similar, eu possa agir diferente? Então, é isso que eu queria passar nessa argumentação, entendeu, Arlindo? Só a última coisa, na efeitologia, segunda linha da efeitologia, o efeito da autoblindagem da conduta cosmoética, né? Essa, eu queria entender mais a fundo isso. Esse verbete, ele já entra em alguns outros verbetes da própria enciclopédia. É o efeito de autoblindagem da conduta cosmoética. É aquilo que a gente passa no momento que tem até um princípio, que é o princípio da energia cosmoética, da primazia das energias cosmoéticas. Então, a energia cosmoética, ela é mais forte do que uma energia anticosmoética, ela tem um peso maior. Então, no momento que você age mais cosmoeticamente, dá um efeito de autoblindagem, é como se você estivesse se blindando de algumas situações. Não vamos dizer que de todas, mas você tem você não está agindo de forma corrupta. Então, você não tem um autoassédio, você está se prevenindo de ter mais heterassédio. Então, a chance de você estar blindado é maior. Aqui, lembrando, tudo é percentual, não está dizendo 100%, mas a energia cosmoética, você agindo certo, você tem mais amparo, com isso você teria um efeito mais de blindagem do que a outra situação. Quer dizer, isso que eu quis passar. A própria conduta cosmoética que provoca a autoblindagem. O fato de você agir corretamente, você tem mais amparo, e com isso você fica mais blindado. Vamos pensar o contrário. A pessoa que ela é mais assediada, ela não está blindada, ela está aberta, ela está cheia de brecha, né? O que é o autoassédio? O autoassédio não são as brechas que você abre para entrar o assédio, o heteroassédio? Então, se você é mais corrupto, menos cosmoético, você está em mais brechas para que a assedialidade entre e que ocorram mais situações negativas para você. É essa a ideia. Ok, obrigado. Aqui, para você, diretamente do México. Página 11, em tecnologia, quarta linha. Poderia falar sobre a paratecnologia assistencial utilizada na eliminação ou amenização de prejuízos? Sim. O que são as paratecnologias assistenciais? São várias, né? Tem central extrafísica, eu incluo aqui também a TENEPS, trabalho de energia, tudo isso são tecnologias que não são tecnologias só intrafísicas, mas que também têm um percentual extrafísico e são assistenciais. Então, nessa hora, existem situações que você não tem como fugir, você acaba passando numa situação mais vitimizada. Nessa hora, você pode eliminar ou amenizar os prejuízos através disso. Por exemplo, a TENEPS é um forte elemento nessa hora, né? De você desintoxicar o ambiente, você limpar as condições, você melhorar um contexto. Então, essas tecnologias, elas vão ajudar justamente a melhorar uma situação. Já que aconteceu, então vamos prevenir, ou já que aconteceu, vamos minimizar, então, o problema que pode ter ocorrido. Enfatologia, página 10, final da sexta linha, de baixo para cima. A verbetóloga poderia falar sobre o nível de amparabilidade sustentado no tempo, sendo indicador de pelo menos 51% de inocência? Isso é baseado num argumento do professor Valdo que ele fala sempre, né? Aquela questão de aconteceu uma coisa, alguma situação, ele fala, eu espero daqui a tanto tempo e vejo se eu continuo com meus amparadores. Se eu continuar, eu estou livre dessa. Então, é baseado nisso. Quer dizer, se você aconteceu uma situação, você ainda não sabe, né? Qual é o meu percentual aqui? É 0? O que eu entrei nessa situação? Qual o meu percentual de ter participado dessa situação que é adversa? Tá, vamos deixar o tempo passar. Se passa o tempo, os amparadores continuam com você, está tudo indo bem, às vezes sai até mais forte da situação. Opa, então peraí, então meu percentual não é tão grande assim. Então, eu coloquei aqui os 51%, porque é difícil prever, né? Falar 100, 0%. Não, pelo menos 51% aqui eu acho que a coisa está mais para o positivo. Foi essa a ideia. E eu penso isso mesmo. Quando acontece alguma situação comigo, é assim que eu penso. Eu não consigo avaliar na hora, mas eu vou ver, bem, deixa eu ver como é que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver, aí tá, então está tudo bem. Ou então não, vamos corrigir o que precisa. O senhor falou sobre limpeza do ambiente. Fale como fazer isso, pois vamos nos mudar de casa e gostaria de saber como proceder. O caso é o seguinte, se vão mudar de casa, eu preciso saber se é uma dupla. Se for a dupla, o ideal é a dupla percorrer todos os cômodos da nova casa antes de levar o material para lá, e exteriorizar a energia rodeando
ou circulando em cada cômodo. Então, com isso é melhor. Agora, se lá tiver mais vazio, é melhor fazer no início. E outra coisa, fazer uma limpeza antes de levar o material de sua casa para lá. Corta os bagulhos energéticos se acaso lá existirem. Porque nunca se sabe. Vai mudar de casa, pode ser casa antiga, casa do século XIX, pode ser coisa nova, tudo é possível. Então limpe primeiro antes de ir para lá. Porque senão piora a situação. Agora, o caso é o seguinte, entra dentro de um quarto, um cômodo, uma peça, e dá a volta exteriorizando energia em tudo. Sai, vai para outra, faz a mesma coisa. Agora, o ideal, se for um casal, o ideal é ir a mulher na frente e o homem atrás, e fazendo tudo junto, que aí o negócio melhora. Agora, circula todo o ambiente. Isso ajuda demais. Quase sempre limpa tudo. Já houve caso que o casal, depois disso, ficou com tanta confiança que começou a fazer nas casas todas, todo lado que havia dos amigos. E os resultados eram óbvios, evidentes. Então, o problema é fazer, né? Adriana, Beth aqui em cima, B. Parabéns aí pelo verbete. Mas você poderia falar mais em fatologia, na 6ª linha, as estratégias pessoais anti-autoculpa? Dá um exemplo? O exemplo está exatamente depois, tá? Então, ó, as estratégias pessoais anti-autoculpa. Aí cada um tem a sua, tem as pessoas vêm. Mas o exemplo que eu dei está justamente no próximo item, né? Entendi. Que é o autocompromisso de permitir-se errar, mas não admitir-se e rescindir no mesmo erro. Isso não, eu aprendi com outra pessoa também que faz isso sempre. Fala, não, tudo bem, eu errei, mas não vou errar de novo, não. Então, isso dá uma tranquilidade e você não cai em autoculpa. Porque a autoculpa é justamente você fica assim, errei, paralisou, não faz mais nada. Então tá, errei sim, tá. Bom, dá para corrigir alguma coisa? Ou eu vou falar, tudo bem, consegui corrigir, ótimo, não consegui, pelo menos, nesse erro eu vou morder a língua, mas o mesmo não, vou errar mais, né? Porque a gente está evoluindo, a gente vai errar muito ainda. Mas nesse mesmo aqui já é burrice, né? 2 vezes já é demais. Então, isso é uma coisa que eu faço e que me tranquiliza. Eu aprendi com outras pessoas. E logo em seguida tem o outro, que é o seguinte, ó. O posicionamento autocalmante diante de reviravolta inesperada. Se houver culpa, arca-se merecidamente com as consequências. Então, eu penso, bem, eu não consigo avaliar ainda o meu percentual de culpa. Tá bom. O que me tranquiliza nessa hora? Em vez de ficar, mas por que fizeram isso comigo? Ai, tadinha de mim, pobre de mim, né? Ai de mim. Não, peraí. Então, bom. Então, se eu casei isso aqui, tá merecido, então, né? Bem feito, né? Valeu, você pisou na bola, agora aguenta. Ou não. Aí vai ser bem. E se por acaso eu sou inocente, que eu só vou ver isso depois, a gente não vê, é muito difícil a gente ver isso na hora, a gente vai saber, aí entra a questão do indicador do amparo, você vê se você tem 51% ou não naquilo ali. Então você vai ver depois, na hora da emoção você não consegue avaliar muito. E aí pensa assim, bem, em caso de inocência, arda-se pacientemente e proativamente com a situação. Então, é a questão de você tem que ter paciência e proativamente o seguinte, você vai ver o que eu posso fazer, o que eu consigo resolver daquele caminho. Se fechou uma porta, não é só uma porta no mundo, existem várias portas. Então, qual é a outra porta que se pode se abrir para fazer o trabalho? Buscando melhorar o contexto para todos. Então, essas são as técnicas e depois, como eu já falei, do nível de amparabilidade no 51% de inocência. Então, Beth, esses são pelo menos as que eu mais uso quando eu tenho que arcar com uma situação dessa. E tem funcionado. E para a fatologia, na página 11, no final da 4ª linha, o último item, você poderia também falar mais um pouco sobre isso? A cosmovisão pessoal sobre a dinâmica Grupo K, abrangendo as múltiplas dimensões existenciais, favorecida pelos experimentos intermissivos na parapsicoteca. Tá. Isso aqui, infelizmente, eu não tenho retrocognição na parapsicoteca, né? Mas eu infiro que eu devo ter passado por lá. Mas isso aqui é bem baseado até, está aqui a professora Mala do lado, no Cristo Espera por Ti, né? Ali é bem claro, nesse livro, a questão de como que a partir do experimento na parapsicoteca, a principal, ela vê toda a dinâmica Grupo Kármica em uma situação até que ela se julgava como vítima, ela viu que ela era, na verdade, ela era o algoz. Então, eu acho que esse exemplo desse livro é bem claro e eu faço a inferência que muitos de nós
passamos justamente ou na parapsicoteca, ou iremos passar na próxima vida, e é justamente ali que a gente vai ter uma visão mais ampla das situações. E então, ao invés da gente aconteceu algum revertério, a gente se colocar, não, pobre de mim, não, peraí, pobre de mim, mas peraí, isso aqui ainda é algum efeito de alguma coisa passada? Tem até os 700 experimentos, né, o capítulo 562, que é inesquecível, né, que é o teste da sua consciência grupocármica, que ele coloca lá todas as fases da intervisão grupocármica, e logo no final fala que, mesmo depois, ainda espocam, né, esse verbo é ótimo, né, espocam, né, vão vindo ainda alguns resquícios do passado que vão surgindo, e até que ponto essa situação tem a ver com isso. Lá de muito tempo atrás ou não, mas isso a gente vai sabendo, quanto mais lucidez a gente tiver, mais vai ficar mais claro desses efeitos. Então eu acho que a gente, no curso intermissivo, a gente teve essa possibilidade de enxergar mais amplamente, ter uma cosmovisão maior dessa dinâmica grupocármica. Então a gente começa a compreender mais essas situações todas, essas situações às vezes de vitimizações que podem acontecer ou não. A gente começou a ter um pouco mais de lucidez. Eu acho que ainda é bem rudimentar, incipiente, mas nós ainda estamos aumentando essa visão. E aí eu vejo a importância desse livro, e a importância inclusive do filme, né? Está por aí sendo pensado. Valeu, Adriana, obrigada. Adriana, eu vi... Professora Adriana. Alô, alô, alô. Posso? Paula aqui no ar, por favor. Adriana, eu vi uma relação muito grande do seu verbete, o conteúdo eu vi... Alô. Voltou, ok. Eu vi uma relação muito grande desse seu verbete com o contragolpe evolutivo, que foi apresentado aqui recentemente pelo César Cordioli. Acho que é uma coisa que tem uma relação muito estreita. Eu sei que já tem 15 na remissiologia, que não falta, mas esse aqui eu vejo que ele tem relação muito estreita e ajudaria muito para quem está estudando esse tema, fazer uma relação assim dos verbetes e estabelecer esse vínculo. Achei muito... Eu quero chamar a atenção, que eu não falei, que detalhismo tem 11 máximos, tá? Vale a pena ver também, a sério. A técnica do sexo diário seria uma técnica para evitar assédio? Aí depende da dupla, né? O processo é esse. Eu coloquei uma saída, aqui, explica aí. Na antivitimologia sexual. Tem aqui 15 tipos, né? Foi uma ideia, essa ideia aqui foi de elencar, não é exaustivo, acho que tem muito mais situações, mas tentar classificar alguns tipos de antivitimização, de tipos de vitimização e o contrário, né? Qual seria uma profilaxia. E serve também de um teste, porque a gente vê que tem determinadas situações que uma pessoa ela pode ser mais vitimizada em determinado campo, no outro ela é ótima, ela não tem nada. Mas em determinada situação, é aquela grande profissional, excelente, mas em termos emocionais, ela lá só pega marido que complicado. Um exemplo, né? Então a pessoa num lado ela é super bem resolvida e na outra ela está sempre, parece, arranjando situações, já pegou no casado, né? Tem uns casos assim, né? Situações mais vitimizantes. Então serve também para uma análise de cada um de nós aqui, que situações nós ainda nos vitimizamos e aquelas que a gente está mais bem resolvida. Então, voltando à pergunta, né? Na antivitimologia sexual, que é justamente a pessoa se vitimizar com essa questão mais da sexualidade, aqui tem a questão da fantasia sexual, tem uma série, vampirização sexochacral, a sociedade hoje o tempo todo, a gente liga a televisão, há uma sexualização de tudo, então é muito estímulo sexual o tempo todo. E você sair dessa onda, uma técnica que está colocada aqui é a técnica do sexo diário, que é justamente a pessoa, ela se mantém sem carência sexual, ou se mantém satisfeita esse lado mais bicho dela, que também é afetivo, para poder parar de pensar nisso. Né? Então ela esquece e vai fazer de coisa mais importante, vai pensar na ProEx, vai trabalhar mental soma. Porque senão, como é uma coisa orgânica, física, ela fica monopolizada pela questão sexual, aí fica mais fácil ter vampirismo, aí tem a questão até que falou da alcova e da pessoa que estava totalmente aberta, a gente passando para lá e para cá. Então fica uma promiscuidade extrafísica até às vezes, tem o Congresso Sutiles, e a pessoa paralisou, ela não vai fazer a ProEx dela, está pensando só nisso. Por isso a gente fala da técnica da dupla evolutiva e a técnica do sexo diário como uma forma de evitar esse tipo de vitimização. Professora Adriana, Paula aqui no B. Dentro aí do verbete você ressalta em alguns pontos a questão da teática, né?
Eu queria saber, dentro da tua experiência pessoal, como é que você considera que um estudo aí da antivitimologia é algo teático? Olha, eu tento, todas essas condições aqui que a gente colocou, a gente buscou colocar técnica, colocar postura justamente para mostrar como ele é teático, ele não é teórico. Isso é teórico e ele só vai chegar... Oi? Toda a taxologia ela está tentando dar aqui uma solução. E se a gente vê lá na exemplologia, a gente percebe que a gente só vai sair da vitimização. Quer dizer, como é que começou a ideia desse verbete? Justamente é um estudo da questão da dispersidade, né? Então vamos ver o que a gente precisa fazer vamos tentar ser desperto o mais rápido possível, seja nessa ou na outra vida. Então, uma das coisas que é quando você ainda é assediado, você é vítima. Você está permitindo que você seja vítima. Então, enquanto não chegar à dispersidade, nós estamos nos vitimizando ainda. Então, é muito prático você começar a cortar essas possibilidades de assédio. Então, é aquela condição da pessoa sempre pensar nela, né? Não a vitimização é sempre o outro, é outra pessoa. Aí é um paradoxo, ela vai pensar no outro, mas ela vai pôr responsabilidade dela. Entendi. Porque se não pensar nela, vai só em mim, né? Não, eu penso naquele contexto, naquela situação toda, sai dela, tem até a técnica do sobrepairamento analítico, você tenta analisar a situação o máximo possível de fora, saindo de você, mas se incluindo naquele contexto, sem tirar. Porque muitas vezes a pessoa que é a vítima, vamos dizer, provavelmente dita, aquela pessoa que é altamente vitimizada, acho que todo mundo já deve ter conhecido alguém, né? Aquele, ó dia, ó céus, ó azar, né? Tudo eu, a gente brincou hoje, né? Tudo eu, né? Então aquela pessoa acha que o universo conspira contra ela. Então tudo o que acontece é o universo que está contra mim. Eu sou totalmente inocente, eu sou a pessoa melhor do mundo, né? Eu sou um santo. Tudo que acontece é o fulano que não gosta de mim, é o ciclano que está me perseguindo, tudo. Então, isso é o extremo, né? Então, essa aí é meio óbvio. Vamos ver qual o percentual que a gente vai já saindo disso até a gente parar de ter autoassédio. Né? Então, eu vejo por aí. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que a ideia do verbete era justamente tentar mostrar a questão prática. Toda aquela técnica que a gente já falou antes, né, de você conscientizar, mudar a forma de pensar sobre aquela situação, onde que eu entro nisso, vou avaliar friamente a minha responsabilidade, tem amparo, não tem? Tudo isso é uma coisa bem prática mesmo. Como eu enxergo, tá? Adriana, aqui na página 15, o item 11, na terceira linha tem o corte de elementos desarmônicos no próprio visual. Você pode explicar e dar alguns exemplos? A vitimiologia lá na frente, né? Isso. Não, isso aqui é por quê? Eu fui analisando, estudando quais seriam as formas de vitimização. E uma delas eu coloquei como sendo a vitimologia presencial. Eu acho que todo mundo já viu aquela pessoa que ela anda toda desleixada, ela não cuida do visual dela, ela faz aquele visual coitadinha, não deixa de ser um histrionismo, né? O visual tadinho de mim, né? Então, e às vezes ela não se cuida, por exemplo, minimização de componentes somáticos, acessórios inestéticos, corte de elementos desarmônicos no próprio visual. Então, existe aí uma série de até truques de maquiagem, né, que se pode melhorar. A pessoa não até eu coloco cuidado para não ter a vitimização, o contrário, que é o ideal de beleza. Tem muita mulher que se vitimiza pelo contrário. Então, ela tem que ser magérrima, ela tem que ficar fazendo milhões de plásticas totalmente deformada. Também é uma forma de vitimologia presencial. Ela só pensa naquilo. Ela tem um padrão de beleza, ela vai ficar concorrendo com Photoshop, não dá para concorrer com Photoshop, né? Porque é perfeição, não tem uma coisinha fora do lugar e aquilo é tudo ilusão. Aquilo é tudo uma coisa de computador. Então, ficar nessa paranoia também não funciona. Então, são duas formas de você se vitimizar. Então, esse corte de componentes de desarmônicos é exatamente isso. A pessoa fica atenta. Eu trouxe até esse livro aqui, todo mundo deve conhecer, né? É um deles, né? Esquadrão da Moda. Existe um monte, né? Famosíssimo isso aqui. Então, aquela coisa, se você é baixinha, não vai colocar a blusa assim. Se você é alta demais, você vai colocar a blusa assado. São pequenos truques, situações que você pode melhorar o seu visual. Por que eu coloco no final? Qual é o isso? Né? Alguém pode falar assim, que bobagem. Não é, ó. A aparência pessoal ser recurso assistencial. Então, você, às vezes, você vai dar um exemplo de saúde.
A pessoa que aparece toda ela largada com cara de doente, ela não está dando exemplo para ninguém. Tá certo? O ideal é que a gente dê exemplo de saúde para os outros. Então não é nem 8 nem 80. Nem aquela ideia que a pessoa também vai ficar o tempo todo só pensando nisso, mas também não vai largar a toalha e se apresentar de qualquer jeito, né? Fica interessante, Adriana, porque nem sempre a personalidade overdressed, quer dizer, aquela excessivamente produzida para a ocasião, que hoje na moda se diz que é excesso de informação. A pessoa está com excesso de informação no visual, essa pessoa também tem característica de autovitimização. O mais curioso é isso. A mulher perua, aquele homem também que usa corrente de ouro, com uma pulseira bem larga, de ouro, uma unha maior aqui no dedinho, a do dedinho mindinho, esse tipo também tem. Então, personalidades aparentemente fortes são autovitimizadas em outro aspecto. Eu acho interessante você ter citado o Esquadrão da Moda, que é um programa tecnicamente muito interessante, principalmente o americano, para quem quer estudar personalidade. É um estudo de personalidade fora de série. Chega aquela executiva dona do pedaço, com tudo, e de repente ela se transforma num ratinho, porque eles vão desconstruindo a personalidade dela, até ela descobrir que ela usa aquilo tudo para se esconder. Melhor e ela é dessa história não é nada disso. O melhor dessa história é a gente ver duas mulheres falando das mulheres. Isso aqui é o máximo. Que essa pesquisa que é preciso ser feita. Porque qualquer coisa que a gente fala, vem um dilúvio em cima da gente. Tsunami, vulcão, aqueles, sabe, processo dos grandes choques cósmicos em cima. Aí com vocês não, está tudo em casa. Então, eu acho o máximo. Pode continuar, viu, gente? Adriana aqui no B. Aqui, ó, aqui em cima. No B. Fatologia, na primeira linha aqui da página 11. O empenho pela instauração da etologia cosmoética pessoal. Gostaria que você explicasse. É justamente aí que você vai chegar na desperticidade, né? No momento que você põe a responsabilidade em você, você vai começar a fazer o empenho para instaurar. O que é etologia? Etologia é a ciência dos comportamentos. Então você vai buscar instaurar em você uma etologia pessoal cosmoética, você ter comportamentos mais cosmoéticos. E aí com isso você vai buscar o entrosamento dos atos pessoais no fluxo do cosmos. Então ninguém veio aqui para ser vitimizado. Então no momento que você muda a sua cosmoética, você vai cada vez mais agindo correto, até você chegar à desperticidade, e depois seguir, que a desperticidade é só o primeiro passo. Aí eu acho que começa mesmo uma coisa para valer, que a gente vai sair daquela reme-reme que a gente tem vidas e vidas, e aí você entrou na desperticidade, fixou, eu acho que agora aí que o negócio começa, aí que a brincadeira deve começar mais séria. Então, é a partir disso disso tudo que a gente está colocando, é você, esse empenho, esse esforço. Porque justamente é o contrário da vitimização, né? A pessoa vitimizada, ela parou. Ela acha que ela não tem problema nenhum, eu não tenho que fazer nada. O problema é o outro, eu não sou eu, o problema não está comigo. E é justamente essa procura, e você, não, peraí, mas o que tem aqui? O que eu vou? Você vai para frente, eu vou me corrigir, eu vou melhorar. É o processo evolutivo que a gente está buscando. Adriana, aqui, ó, aqui em cima. Eu vou ver lá. Aqui na fatologia, na linha 3... eu gostaria de saber se você utilizou alguma técnica para o levantamento do percentual de cumplicidade pessoal nas ocorrências adversas. Foi aquelas que eu coloquei depois, né? É que eu cheguei agora, desculpa. Sim. Para você ver esse percentual de cumplicidade pessoal, você vai ter que analisar a situação. Então, vai lendo depois para você ver. Você vai ver o desleixo, o que eu pisei na bola, o que eu não pisei na bola. Às vezes teve um aviso que eu não ouvi. Por exemplo, teve uma situação, teve um período que eu adoeci, eu peguei uma pneumonia. E uma característica que eu vejo nessa situação, eu estava muito cansada. Eu sabia que eu estava cansada, eu precisaria ter feito algumas coisas que eu não fiz. E foi interessante que depois eu lembrei que eu recebi um telefonema da minha tia, na época ela estava morando longe, lá no Rio de Janeiro, não estava em contato comigo, então ela não sabia, eu não sou uma pessoa de ficar reclamando, estou cansada, isso eu não faço. Mas ela do nada, assim, teve uma inspiração, eu vou te pagar uma semana no Nordeste. Com você e com o Mário, eu falei, Nordeste, com tanta coisa para fazer, que nada, não, muito obrigada, agradeço muito, eu tenho muito o que fazer.
Ita, não fiz. Depois eu fiquei 40 dias no hospital. Quer dizer, era melhor ter ido uma semana para o Nordeste. Rejeição do aporte. Exatamente. Rejeitou o aporte. Então, depois que passou, depois que passou, eu falei, caramba, ela estava inspirada, porque ela não tinha como saber o meu contexto, e ela se inspirou e veio com essa ideia. Agora, o Nordeste foi a sinapse dela. Não sabe que para o Nordeste, para ir até para outro local, né? Mas isso para mim ficou bem firme. Falei, caramba, quer dizer, eu comi bola legal. Então, foi aquele que eu lembro do desleixo ignorado. Desleixo ignorado, quer dizer, houve um amparador. Perigoso, tá tudo bem. Tá perigoso, né? Mas para qualquer lugar, quer dizer, houve uma. Eu não levei em consideração o convite, poderia ter pensado mais. Eu falei, não, tá tudo certo, não preciso não, eu dou conta de tudo, né? E aí. Talvez, não sei, não vou saber, mas poderia talvez ter evitado muita coisa. Então é um exemplo. Essa semana um rapaz me falou que Trancoso é dirigido por Trancas-Ruas. Você combina? Adriano, no B. Letra B, página 14. Item 8, antivitimologia jurídica. A minimização dos desconhecimentos sobre a legislação vigente. Você poderia ampliar? É um universo de mais de 300 mil leis, mais de 300 mil acordos, é impossível... É por isso que eu falei minimização. Amplia para nós. Você vê que todos eles têm a minimização. Quando eu coloco a minimização, é aquele aspecto que é quase impossível você ter a totalidade, mas você pode saber o mínimo, né? Então, por isso que eu falo minimização. É impossível em saber todas as leis, todos os artigos, não dá. Mas, pelo menos, se você buscar minimizar isso, pelo menos você vai errar menos. Por que eu pensei na vitimização jurídica? Tem pessoas que ficam levando multa uma atrás da outra, né? E é uma nota. Ou então acaba, não faz suas obrigações legais, depois é preso. É o jeitinho, né? Comigo não acontece, comigo pode. Então, é você minimizar essa condição também. E eu coloco no final também, para não esquecer, que não é obediência cega, né? Tem a técnica da objeção de consciência. É o momento que você vai ter que fazer uma objeção de consciência. Mas saber esse momento, a hora de você cumprir tudo e a hora de você fazer uma objeção de consciência, isso aí entra o discernimento. Obrigado. Adriana, no B, aqui. Muito bom o verbete. Na enumerologia, queria que você relacionasse aqui, na terceira linha, o descarte da máscara de santidade, depois o descarte da defesa da autoimagem idealizada. A relação disso com a eliminação do mito de herói. Eu acho que tem correlação, né? Porque o mito do herói, justamente, é aquela pessoa que ela é mais um herói Marte, né? Então, ser Marte é um bom negócio na sociedade, né? Você ganha lá um negócio na praça, né? Tem quantos aí tem lá na praça e tal, e às vezes até descobre-se que não foi tão Marte assim, às vezes, né? Mas que é uma forma de vitimização. Agora, aqui, o que a gente está colocando? Algumas tentando mostrar algumas características da questão da pessoa vitimizada. Então, primeiro, descarte da máscara de santidade. Como a gente falou antes, a pessoa muito vitimizada, ela parte do princípio que ela é uma santa, não, tudo comigo, né? Eu sou boazinha, o mundo que é contra mim. Então, ela tem uma máscara para ela mesma de santidade. E o descarte da defesa da autoimagem idealizada. Porque se ela tem uma autoimagem que ela é perfeita, ela tem que descartar, porque não, às vezes ela tem culpa no cartório, como assim dizer, né? Tem pessoas de dificuldade que falam assim, tem rabo preso. Não, eu não tenho. Lógico que tem, a gente era muito mais imaturo no passado do que é hoje. Se hoje a gente erra, a gente deve ter errado e não é pouco não no passado. Então, esse realismo de olhar para si mesmo é que faz a diferença. Tem gente que até o professor Valdo falou outro dia, né? A pessoa, não, acho que eu fui serenão e não lembro, né? Então a pessoa já acha que ela já está lá, então ela é perfeita, ela não erra, ela até acha que já é serenão. Então é uma falta de autocrítica violenta. E tem a relação com o perfeccionismo também, esse traço. Sim, aí eu coloco o mito do perfeccionismo aqui também, em algum lugar, o mito da perfeição que eu coloco. Então a pessoa ela acha que está perfeita, então ela não tem problema nenhum. Acho que esse realismo em olhar para a gente mesmo é que faz a diferença. E a autoaceitação que entra aí, né? Nessa mesma sessão, depois tem o descarte da inaceitação dos efeitos de desmandos pregressos. Você pode explicar isso melhor? Exatamente. Vamos lá, então vamos seguir, né? Máscara de santidade, a defesa da autoimagem.
justifica para o parco empenho. Às vezes a pessoa entra a questão aqui o extremo, né? A pessoa quer ser serenona já, né? Ou então a pessoa ela já quer ter um mérito, tem lá em cima já não tem mérito nenhum, ela já quer dar um salto quântico, né? Então, às vezes ela justifica, não, eu não sou, é porque é uma injustiça danada. É uma injustiça danada eu não ser serenão, porque eu tenho tudo para ser. Então, fazendo uma analogia. Mas peraí, você está justificando o parco empenho. Você se empenhou para ser serenão? Você quer o bônus de ser serenão, mas não quer o ônus. Imagina o trabalho que deve ser serenão. Não tem ideia, né? E acaba sendo uma auto-vitimização arrogante da pessoa. Exatamente. Aí, olha só. O descarte da heteroculpabilização pela própria incompetência. Então, a pessoa ela não consegue, ela fala que é o outro que não deixa ela fazer. O descarte da inaceitação dos efeitos de desmandos pregressos. Então, na hora que vem aquele efeito, em vez de você pensar, que eu tenho culpa nisso? Não, eu não fiz nada errado, estou ótima. Descarte, acomodação à autoculpa estéreis. Às vezes a autoculpa é uma forma também de vitimização e uma forma cômoda. Não, eu sou culpado, olha só, tadinha de mim, eu sou culpado, eu não presto. E não faz nada, então também é o menor esforço. Na hora que você está parado se culpando, você não está fazendo um movimento para mudar aquilo. Também é tranquilo, né? É uma vitimização até confortável, é uma zona de conforto. O descarte da amaurose perante as negligências pessoais, que é você não enxergar o que você errou. Então, é isso que a gente está tentando aqui, a gente ficar mais atento a isso. Não quer dizer que a gente erre 100% e tudo, não erra não. Às vezes a gente acerta também. Às vezes tem vezes que a coisa é um revertério e a gente está inocente mesmo, quase, vamos dizer. Não sei se poderia afirmar, vamos supor, 0% de inocência, se é possível, mas vamos supor. Mas nesse caso, é sempre colocado, né? Você vai ficar melhor. Avalie como você vai ficar depois. Se você é vitimizado e você não cavou aquilo, você fica melhor, porque o amparador vai continuar com você. Isso é, na prática, observando situações minhas, situações dos outros, pessoas, a gente vê que é assim que acontece mesmo. Então, essa tranquilidade. O que eu fiz, se eu não fiz? Existe o cosmos está sob um controle inteligente. Isso é um princípio também da enciclopédia, né? Essa confiança de que existe um controle maior sobre tudo. Eu acho que isso que dá uma tranquilidade também. Por isso que a gente está aqui, né? Adriana. Obrigado. Adriana. Aqui na página 13, na parasemiologia, você coloca aí 3 grupos de indicadores, né? Discursiva, postural e vocabular. Se você puder, gostaria que você pudesse exemplificar a aplicação disso na página 15, no item 12, da antivitimologia proexológica. Tá. Então, a proexológica, no contexto da proex, que você viu, né, a questão do desvio e tal. Agora, como olhar isso, não sei se eu entendi a pergunta, como você avaliar isso no contexto da proex, né, na hora da abordagem? Ali na questão da página 15, você está colocando justamente os recursos Exatamente. Para não se vitimizar. Isso. Mas eu gostaria de ver o diagnóstico da vitimização, que é o que você coloca na parasemiologia, na página 13, sim. No contexto, para classificar uma vitimização proexológica, entendeu? Sim. Olha, eu acho que, por exemplo, é verificar essas 3 condições. Essa primeira é bem óbvia, né? A questão do discurso poliqueixoso, até dentro da medicina tem, né? Coloca lá no prontuário, fulano poliqueixoso e tal. Aquela pessoa que se queixa de tudo, tem o tempo todo. Então, isso é bem... Tem a questão da distimia. No caso, poderia ser, para a gente classificar isso, com a proexológica, seria em relação a questões da proexis dela, sim, né? Não sei a minha proex, nunca sei. Ou então não deixa eu fazer... Tem às vezes, não, a minha proex é dar o curso tal. Se não me deixam dar o curso tal, eu não estou fazendo a minha proex. Já ouvi isso. Então, quer dizer, só existe o curso tal na vida, tem milhões de cursos, faz um curso. Então, é uma forma de você se queixar, você está colocando uma visão, até uma monovisão em relação a uma situação de proex que é muito mais ampla. Então, às vezes, é aquelas queixas, vamos pensar aqui juntos, né? Você culpa os outros pela situação, a reivindicação aguerrida de pseudo-direitos egóicos. Você pensa, não, olha, eu tenho o direito de fazer isso, eu quero voluntariar no A. Se eu não for no A, não é. Ali é a minha proex. Será que é só o A, que é só a proex? Não tem o B, não tem o C, não tem o D? Então, a pessoa, na verdade, tudo é uma fuga, né? Ela tenta arranjar uma desculpa para si mesma de que a situação ela está limpa nisso.
E tem no final o desprezo pelo tempo alheio, que é o famoso alugar o ouvido, né? Quando não é uma condição de terapia, quando não é uma condição assim de atendimento, a pessoa fica falando aquilo o tempo todo para tentar justificar a si mesma. Na postural, é a questão, isso aqui é bem característica, não sei, vamos pensar como é que entra a PROEX aqui, né? É aquela pessoa que a gente já falou um pouco antes na vitimologia da presença, né? É bem óbvio também, aquela pessoa que já tem aquela cara derrotista, aquela cara de sofrimento, a aparência de fraqueza. Eu acho que em termos de PROEX, a abordagem que poderia ser interessante é conscientizar essa pessoa que para ela fazer a PROEX dela, ela tem que fazer TARES, né? Que a gente está pensando dentro de Conscienciologia. A TARES também ela é dada pelo exemplo, tem até mais força. Então, que exemplo ela está dando com aquela aparência dela? Eu acho que talvez poderia ser uma abordagem por aí. Que a pessoa, às vezes, ela até faz tudo ótimo, mas ela desleixa, acha que isso é uma coisa menor, que isso não tem importância nenhuma, e eu acho que aí entra uma questão de conscientização. E esse vocabulário, eu coloquei até diferente da discursiva, porque ele é mais sutil. É a palavra autodepreciativa, isso você pega mais no convívio de a outra é mais óbvia, essa é mais sutil. Aí entra aquilo que o professor falou antes, da questão da síndrome da inferioridade intelectual, a pessoa que não escreve verbete, não escreve nada, porque ela acha, não, mas eu não posso, não, mas eu não consigo. Então a pessoa é uma forma também de vitimizar. Peraí, você não pode, você não consegue, mas você já sentou para tentar fazer? Você já fez os termos que ela utiliza, né? Então é o termo, e às vezes é o vocabulário. Tem palavras que são extremamente negativas, e a pessoa usa isso com muita frequência. Então é só você observar. Então ela é indiferente, ela não vê que ela cria uma atmosfera, às vezes até de antipatia para ela. Ou então, a gente pode até pensar na vocabular, não só a autodepreciação, como tem pessoa que ela consegue, né? Em 3 palavras, 2 é uma cutucada em alguém. Então, tudo isso é uma vitimização também, né? Ela está vitimizando ela e vitimizando o outro. Então, é a palavra. Então, você ficar bem atenta a esse vocabulário. Esse aqui é mais sutil de pegar. Mas isso, às vezes, numa terapia ou numa convivência. Isso é importante para a gente fazer o laboratório aí da palavra. Agora aqui. Atacou no Espiritismo foi minha porta de entrada na Conscienciologia. Analisando a família, a dupla, as amizades antigas, fazendo uma retrospectiva, identifiquei claramente nossas origens extrafísicas e, infelizmente, não são das melhores. Depois que conhecemos a Conscienciologia, os amigos vêm à nossa casa procurar ajuda em momentos difíceis e nos dizem sair mais leves. O nível consciencial de muitas dessas pessoas não suportam os conceitos da Conscienciologia. Alguns estão ligados à violência, à criminalidade e à religiosidade. Como prestar assistência mais eficiente sem redirecioná-la para o processo religioso e espírita? A primenério, o acoplamento áurico instalado pela vontade, pode ser usado pela dupla para assistência? Eu acho que seria bom vocês dois que estão escrevendo aí juntos, ombrear mais o problema da assistência pela energia, entender agora o que é a síntese assim melhor, e fazer também arco voltaico. E lembrar, o que interessa, o que vocês estão dando é um exemplo. Olha bem o exemplo, que o exemplo é a força que arrasta, é o que melhora. Agora, para você, não é muito difícil, ao vivenciar a antivitimologia, cair na autoculpa geradora de autoassédio? Como viver a primeira sem cair ingenuamente na segunda? Bem, eu acho que eu tentei colocar que é justamente não sair na autoculpa. É você ser proativo na situação. Porque se você não assume o seu erro, você não vai corrigir. Então é assumir o erro, mas não é sucumbir ao erro. É falar assim, esse erro eu vou procurar não fazer de novo. Se fizer, morde a língua, mas na próxima eu não faço. E assim vai indo. Senão não tem solução, ficar culpa parada não adianta. Mas também se você não assumir... A verbetógrafa poderia comentar em Paradoxologia, página 12. O paradoxo da consciência eterna e imperdoadora perpetuar indefinidamente o mal feito a si mesma e o paradoxo da autopromoção social através de discurso autovitimizador?
Vamos começar pelo segundo, né? Segundo, todo esse processo de santificação é isso, né? A pessoa, ela coloca, pobre de mim, e ela vai conseguindo uma promoção social através dela, quem sou eu, né? E com isso vai seguindo. Até muitos comediantes que eles fazem todo o trabalho dele nisso, tadinho, coitadinho, tadinho de mim. Então, essa é por aí. Então é um paradoxo, né? Que a pessoa, ela se autopromove, quer dizer, o egão que está ali atrás, aí ela rebaixa o egão para exaltar o egão. Então é aí que está o paradoxo. Esse segundo já é um raciocínio um pouco mais complexo, que é o seguinte: a pessoa que ela não perdoa o outro, ela está perpetuando o mal feito. Qual é o argumento que tem aqui? Vamos supor que houve uma situação e a pessoa realmente foi prejudicada. Vamos supor aquela situação ideal, que ela tem inocência 100%, né? Se foi idealíssima, 100%, e o outro algoz é 100% de culpa. Aconteceu uma situação, ela foi injustiçada mesmo, pá, acabou aquela situação. Ela continua com aquela raiva, ela continua com a raiva. O tempo vai passando, ela continua com a raiva. Então, aquela vitimização que foi pontual, uma situação, ela pode se manter em vida, a pessoa continua com a raiva, então ela continua se vitimizando, ela continua perpetuando aquele mal que aconteceu com ela. E até eu pensei, não sei se é possível essa hipótese, até eu pergunto para o professor Valdo, eu fiquei pensando o seguinte: vamos supor que há 10 vidas atrás, tem duas pessoas, é a situação, o algoz 100% de culpa e o outro 100% de inocência, situação idealíssima, né? Tá. A vítima continua presa, ela continua 10 vidas com raiva desse algoz. Esse algoz, por algum motivo, deu a viragem do mega sediador lá, caiu em si, virou e seguiu. Às vezes ele pode estar numa situação melhor do que aquela, a vítima paralisou. Ele já virou evolucionário. E a pessoa está lá com com raiva. E ela paralisa a vida dela. Então, aquilo que a situação foi o mal, foi a o mal. Raiva, o ódio, o rancor são coagulantes. Eles coagulam tudo. E às vezes o algoz virou e seguiu. Então, eu acho que é uma questão para todo mundo pensar, né? Eu acho que é um argumento que eu, pelo menos, faço para mim, para tentar usar aquele binômio, né? Auto-perdoamento, hétero-perdoamento, que não é um binômio fácil, né? Ninguém está falando que é fácil, mas é um dos meus argumentos para mim mesma, é esse aqui. Agora, outro para você. Para a verbetógrafa, poderia fazer o paralelo entre aceitar aportes e se vitimizar? Eu sinto dificuldade de aceitar aporte de minha mãe. Tenho a sensação que ela vai me cobrar de alguma maneira depois, geralmente em forma de chantagem emocional. Qual a dica que pode dar nesse sentido? Primeiro tem que ver a situação. Você acha que ela vai fazer chantagem ou ela costuma dar e fazer chantagem? Isso aí já faz toda uma diferença. Se uma coisa, a gente também tem que saber ser assistido. Eu acho que às vezes a gente recebe uma coisa, se a gente vai retribuir isso para outras pessoas, tem horas, ninguém só assiste. A gente o tempo todo assiste e é assistido. Então é o processo da interassistência. Então a gente também tem que saber a hora que é a hora de receber ajuda. Uma das coisas mais difíceis, sutis e sofisticadas é saber receber alguma coisa dos outros. É o que você está falando. Coisa mais séria é isso. Agora, ali, a pessoa tem dificuldade para isso. Agora, por exemplo, se essa mãe é uma mãe que já tem um histórico de dar e fazer chantagem, é outra situação, aqui, né? Mãe é mãe. A maternagem alcandora e fica, né, por cima do processo. Você tem muito cuidado com isso. E outra coisa, é um homem que está falando isso. Então, ele vai ter que avaliar a situação desse, se é dificuldade ou se essa mãe já tem uma recorrência de dar e pedir de volta. Então, aí você tem que ver como é que você vai lidar com isso. Agora, é bom que você vai ele fazer guardar as mangas maduras, né? levar para ela, para agradecer. Né? Não, acho que o mais sério é eu ver que o uso que ele vai fazer disso que ele vai receber. Isso que ele vai receber, ele vai repartir para o outro ou é só para o egão dele? Então, essa também é uma boa chega análise, nela, dá um beijinho e fala assim: eu gosto muito da senhora quando a senhora me faz chantagem emocional. Tudo isso o filho pode fazer, tem um jeito. Leva na brincadeira e fala a verdade para ela. Por que não? Eu vou aproveitar esse exemplo para aquele primeira pergunta, né, do histrionismo, para
anular, assim, desarmar, né? Desarmou aí a mãe. Mamãe, a senhora é maravilhosa. Não aguento, eu quero lhe dar um beijo e dar um beijo. Aí a pergunta, mas por que isso? Por causa da sua chantagem emocional. A senhora é tão habilidosa. Essas coisas todas deviam ser feitas. Eu já expliquei isso para algumas das minhas amigas meus lá no interior. Deu tudo certo. Desarmou a mãe na hora. Então é o que devia de fazer. A aura do processo da maternagem às vezes prejudica o acesso da pessoa e a abordagem analítica da pessoa, né? A mãe. A maternagem, a aura da maternagem, ela oculta, mascara, disfarça, camufla. É terrível. Por isso que a gente entende um caso desse. Se você aparecer por aqui com a sua mamãe, você me lembra disso aí, que eu quero conversar com ela. Deixa comigo, você vai ver o que eu vou fazer. Adriana, aqui na Principiologia, na segunda linha, se fala: o princípio dos amparadores não oferecerem privilégios imerecidos. Então, você estudou também a relação de que, no nosso nível hoje, qualquer detalhe de autovitimização é uma negação do amparo que a gente recebe? Que a gente nega o amparo na hora que se comporta como vítima? É uma negação, porque a gente vê que a pessoa faz força para encontrar um monte de coisa na vida dela que não está dando certo, para ela, de alguma forma, negar a atuação do amparo. Pode parecer uma coisa meio doida, mas de doido todo mundo tem um pouco. Então a gente vê que isso é uma coisa que aparece demais. A pessoa leva um tempão enumerando para você, repetitivamente, coisas que não estão funcionando. Mas ela não é capaz de ver aquelas ocasiões todas em que acendeu aquela luzinha, apareceu aquela saída fora de série, providencial. Então, acho que tem ainda, no nosso nível hoje, esse grau de miopia para o amparo, a negação do amparo. E é anticosmoético negar a ajuda recebida. Então, a gente vê que a antivitimização hoje, no nosso nível, ela não tem lugar mais, ela não tem razão de ser. Ela é totalmente anacrônica. Você acha que compartilha esse ponto de vista? Não, eu acho que é perfeito. É a questão de você estar esnobando o amparo, né? E é uma forma de estar... E é anticosmoético, sim. Eu acho que eu coloco em algum lugar, negócio. Eu coloco aqui, ó. Eu acho que é na interação, no autoassédio, não, eu coloco anticosmoético, acho que em algum lugar. Não sei se é na sinonímia. Eu não me lembro agora, depois a gente vai ver se acha. Mas é autocosmoeticologia. O sinônimo de antivitimologia, o 8, eu coloquei autocosmoeticologia. Quer dizer, uma cosmoética consigo, você está ampliando. Com o outro também, concordo. E não só uma anticosmoética com você mesmo, mas também com os outros que estão ali para te ajudar. Eu vejo que a falta de percepção desse amparo recebido e a afirmação dele, com toda tranquilidade, faz com que as pessoas também tenham inferências e visões totalmente distorcidas das outras pessoas. Porque como elas não percebem a atuação do amparo na própria vida, são incapazes de reconhecer no outro. E ver sempre os defeitos, os trafares, coisas assim. Então, esse erro é uma distorção, é uma dissonância cognitiva, isso aí, para ser visto como negação. Eu acho que é... Gente, nós agora temos uma comunicação ali. Por favor, levantar as mãos, 2 pessoas que foram sorteadas. Ana Cláudia Siqueira, do Rio de Janeiro. Olha lá, ela. Já apareceu? E Giro Marcelo Maier, de Curitiba. Ciro, tá. Obrigada. Você já pode pensar a turma, viu? Você tem 11 minutos. Adriana. Aqui no Eneida. Na página 14, no item 8, bem no finalzinho, tu coloca o atilamento quanto ao momento da indignação cosmoética. Na página 15, no item 13, bem no finalzinho também, no finalzinho da última linha, aliás, no início da última linha, você coloca esnobação cosmoética. A minha pergunta é, como é que identifica essa ordem de entrar na indignação cosmoética e de fazer a esnobação cosmoética sem entrar na vitimologia? Não, mas a esnobação cosmoética eu não vejo como vitimologia. É justamente mas a pessoa pode aproveitar para usar como vitimização. Não, eu não entendi, porque olha só, a esnobação
já tem um nome, né? Não é esnobação pura, é a esnobação cosmoética. Então você vai esnobar uma situação. É aquilo, por exemplo, no caso, aqui a gente está falando da vitimologia química, né? Então eu vou esnobar determinado contexto, porque eu não vou naquele lugar, porque aquele lugar tem umas torres que dão câncer, eu vou esnobar aquela situação. Por exemplo, eu estou esnobando aqui na cosmoeticamente, eu estou me protegendo daquela situação. Então eu não estou chegando lá e metendo pau naquelas pessoas. Eu estou esnobando um convite que me chamam para ir beber no bar. Eu vou esnobar, falar, nesse caso é uma coisa positiva. Quer ir? Tem direito, eu não vou. Então, a esnobação cosmoética eu vejo até uma forma de anti-vitimizar. Porque o vitimizar é você entrar na onda e não esnobar. Então alguém te convida, você entra na onda e aí você se vitimiza. Outra esnobação cosmoética, a técnica do 15 minutos. Você espera a pessoa 15 minutos, ela não aparecer, você vai embora. É uma esnobação cosmoética. Eu não vou entrar no acidente percurso dela. Eu estou protegendo a mim e, de certa forma, a ela também. Porque eu estou tentando cortar que aquilo pare por ali. Então, eu não vejo a esnobação cosmoética. Eu acho que é justamente o contrário. Ela não se vitimiza. Então, qual é a condição da indignação cosmoética? A indignação cosmoética é outra coisa. Porque aqui, quando a gente está falando da vitimologia jurídica, a gente está falando da questão de você ter uma vida lícita, uma vida que você está cumprindo a lei. Tá certo? Isso é o ideal. Agora, existem leis que são erradas. Então, essa indignação cosmoética é a hora que você vai ressaltar, mostrar que aquilo ali também está errado. Então, para pôr o outro lado. Você não tem que pôr assim, não, então você tem que seguir tudo, não. Tem momentos que, tem situações que você fala, opa, isso aqui está errado. Então, a indignação cosmoética é outra coisa. É você se indignar com determinada situação, mas de forma cosmoética. Então, você vai ver como que você pode fazer essa indignação da forma mais correta possível, sem causar prejuízos a ninguém. Ou, pelo menos, não prejuízos negativos, né? Tá bom, obrigada. Entendeu? Adriana, B. Oi. Na principiologia, queria que você falasse a respeito do princípio de anulação do assédio assistir ao assediador por sustar-lhe mais endividamentos interconscienciais. Bem, isso aqui, ele faz parte da ideia da interassedialidade. Tem até um verbete chamado interassedialidade. Assedialidade, assédio mesmo. Porque o assédio sempre ele é de duas mãos, se a gente pensar, né? Se eu deixo a pessoa me assediar, de certa forma eu estou assediando ela também. Por quê? Eu estou, no mínimo, fazendo ela ficar com mais dívida. Eu estou deixando ela fazer besteira. Eu estou deixando ela ficar errando. Eu estou, de certa forma, me acumpliciando quando eu deixo ela me assediar. Quando eu deixo que ela me prejudique. Então, esse princípio é para você pensar o seguinte, na hora que eu anulo o assediador, eu não deixo ele atuar, pelo menos para ele não me fazer mal, eu encapsulo, por exemplo, ele, ou então eu me encapsulo. O que eu estou fazendo? Eu estou assistindo, de certa forma. Porque na hora que eu, pelo menos dívida comigo ele não tem. Ó, comigo você não vai fazer mais dívida, não. Vai fazer dívida comigo, não. Então, essa era a ideia que eu queria passar aqui. Para a gente não esquecer que é de mão dupla. Se a pessoa fala assim, a vitimização, né? Não, eu fiz isso por causa do assédio, eu bati o pé por causa do assédio, meu acidente é por causa do assédio. Espera aí, para você, o assédio entrou porque você deixou. Você abriu alguma brecha, alguma porta você abriu. Então é isso que eu queria frisar. Eu não tinha pensado nessa situação por esse ângulo, sabe? Acho que tem até relação com a outra questão que eu ia te perguntar aqui na taxologia, item 6, no final. O atilamento quanto à refratariedade cosmoética da autodespertologia. Perfeito, é exatamente isso. Essa refratariedade cosmoética é você não se deixar assediar, é isso mesmo. Que é dentro da grupocármica, né? Porque é o grupo, né? Você não deixa que a pessoa crie dívida com você. Esse é o ideal. Legal, a gente conseguir isso, né? Adriana, que é Adélio aqui em cima. Adriana, olhando esse verbete, ele me parece bem prescritivo em termos de apoio antidepressivo, né? Porque a pessoa consegue perceber o nível de perda de tempo com a questão da vitimização, né? Como é que você poderia ampliar isso em termos de uma profilaxia a processos depressivos, você poder entender esses mecanismos da vitimização? Olha, eu não acho que seria só depressivo. Acho que, como a gente falou antes, que eu entendo que a gente só sai da vitimização da dispersidade. Porque enquanto você é assediado, né, você está ainda se vitimizando, você está deixando que alguém seja seu algoz. Então, você está funcionando. Então, por aí parte do princípio.
Agora, a depressão é um processo de vitimização, né? Vamos tirar aí o efeito químico, mas também tem o fator psicológico ali por trás. A pessoa, ela está se anulando, ela está deixando, muitas vezes é coisa intraconsciencial, né? Muitas vezes, eu não posso generalizar, mas num processo tem muita raiva, tem alguém, geralmente tem alguém, né? Alguém que fez alguma coisa comigo. Então, sempre tem uma condição difícil. Mas eu acho difícil a gente falar assim, toda assim, depressão, tem grande chance. Vamos estudar esse caso, ver o que tem ali, mas na maioria dos casos eu poderia dizer que tem vitimização séria. Agora, como sair disso, eu acho que eu vejo que a maioria das situações, se a pessoa é lúcida, se a pessoa ela ainda está com as faculdades mentais dela funcionando, ela raciocinar, pensar. Acho que a ideia desse verbete é fazer a pessoa pensar sobre a situação dela. E também é a hora de saber que precisa de ajuda. Às vezes precisa de remédio, então vamos procurar ajuda. Precisa de terapia? Vamos procurar terapia. O fato de você procurar uma terapia, você não está se vitimizando, muito pelo contrário, você está procurando ajuda. Então eu acho que isso é o grande diferencial. Porque às vezes a pessoa tem o problema, ela não admite que tem e não procura ajuda de ninguém. Isso é a maior vitimização. Então, você assumir que eu tenho um problema, eu vou correr atrás. Aí deixa lá o médico avaliar o que é químico, o que não é. Aí existem profissionais que vão fazer essa análise. Mas procurar ajuda é uma estratégia anti-vitimização. Okay. Como eu entendo. Não é? Você não está se deixando cair pelas circunstâncias. Você está sendo proativo, você está correndo atrás da solução. Na tecnologia, como é que fica essa questão aqui da paratecnologia assistencial utilizada na eliminação ou amenização de prejuízos? Tá, isso eu já tinha falado, mas eu coloco de novo. Porque a paratecnologia é toda tecnologia que ela não é só intrafísica, né? Ela é extrafísica. Então a gente pode incluir aqui desde o acesso à central extrafísica até trabalho com energia, esterilização, arco voltaico, TENEPS, tudo isso. E todas essas técnicas, elas ajudam a você ou eliminar, você pode limpar determinado contexto e evitar alguma situação mais... Você chega no holopensene, o negócio está meio pesado, você pode tentar limpar ou sair dali. Então você vai tentar fazer alguma solução. Ou amenizar o prejuízo que já houve. Já houve determinada situação? Então vamos trabalhar com energia, vamos fazer a TENEPS, vamos procurar melhorar aquela situação o melhor possível. Então, as paratecnologias eu vejo como uma forma importante, um instrumento importante para se lidar com as situações do dia a dia. Então, essa era a ideia que eu queria passar. Você viu a cerimônia dela aí, esperando. Alto nível, alto nível. Educação é um fato sério. Agora uma coisa, eu acho que no início você queria falar alguma coisa, depois você se retraiu. Eu senti seu pensamento em cima de mim. E é com ela que você ia falar, não é comigo. Tá certo? Você está vendo? De vez em quando eu capto, é que o povo fica muito perto, é isso que dá. Mas isso faz mais ou menos 1 hora que aconteceu. É verdade ou não é? É verdade. Eu queria perguntar a mesma coisa que eu ia perguntar. Eu queria perguntar das estratégias pessoais anti-autoculpa. E aí eu queria que você falasse um pouco, aproveitando a deixa do senhor, Adriano, sobre a antivitimologia econômica, que você coloca ali na primeira parte. O que você viu assim de mais relevante para enfatizar esse ponto aqui no verbete de antivitimologia? Bem, é a questão do pé de meia, né? E porque muitas pessoas, elas também acham a questão do dinheiro como uma forma de vitimização. E o que a gente vê é que, até às vezes, não é tão... Tirando as situações que a pessoa ganha aqueles salários mínimos que não dá para nada, mas às vezes não é a questão do dinheiro. Porque se a pessoa ganha 2 mil, ela gasta 2 mil. Se ela ganha 20 mil, ela gasta 20 mil. Se ela ganha 30 mil, ela gasta 30 mil. Então tem aquela pessoa, eu já conheci pessoas que vivem endividadas. Independente, você pode dar, ela vai ganhar agora salário de 100 mil, ela vai se endividar. Porque a sociedade, ela é consumo, tem muita coisa para comprar. Você pode comprar uma bolsa de 100 reais ou comprar uma bolsa de 20 mil reais. Você pode comprar um carro de 30 mil ou comprar um carro de mais de 200 mil.
Então, é tudo uma questão, eu posso querer também um jatinho, um helicóptero. Então, a questão da forma do dinheiro, de lidar com o dinheiro, é muito sério. Então, é uma inteligência que a pessoa às vezes se vitimiza. Então, tem pessoas que vivem endividadas. Eu via muito quando eu trabalhava em empresa, tinha aquela pessoa que vivia endividada. Então, às vezes tinha aumento de salário e continuava endividada. Estava sempre endividada. O problema Porque não é do dinheiro. É ela. E o do contrário, quando a pessoa, se ela lida bem com o dinheiro, por isso que eu falo da questão do atilamento quanto ao equilíbrio, balanço, receita e despesa. Tem pessoas que ganham pouco e vivem bem com pouco. E ela consegue ter o reserva dela, na hora que ela precisa, ela tem. Na hora que ela precisa ajudar alguém, ela tem. E às vezes você vai olhar o salário dela, não é grande. E tem o outro que ganha, às vezes, 5 vezes mais e nunca tem. Nunca tem dinheiro, está sempre apertado. Então, essa inteligência de lidar com o dinheiro é muito séria. E aquilo que a gente fala aqui, né? Se a pessoa fica preocupada com pagar a conta todo mês, aquela que ela vive apertada, sempre complicada, ela não vai ter cabeça para pensar outra coisa. Nem ProEx, ela vai estar preocupada em pagar a conta. A questão aqui da conciliagem nem sempre tem relação direta com a quantidade de dinheiro que a pessoa Não, tem. eu vejo que não tem. Eu já vi pessoas que têm muito pouco dinheiro e que estão lá na hora que precisa, ela dão. Então, tirando, obviamente, aquelas situações que a pessoa ganha uma coisa que não dá. Por exemplo, assim, na análise que você fez, você viu relação direta desse item, quando pega um item desse, tem relação com outros campos de vitimização, né? É difícil encontrar uma pessoa vítima só, auto-vítima só da questão econômica e financeira. Não é excludente, mas também tem aquilo que eu falei no início para a pessoa olhar, né? Mas a pessoa é muito boa numa coisa, mas no dinheiro é onde pega. Aquela pessoa que está sempre enrolada com dinheiro. Você vê, é só você pensar. Tem pessoas que não têm dinheiro e não ficam falando de dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, elas falam de 9 entre 10 palavras, ela fala do dinheiro. Não, isso é muito caro, não, isso aqui não dá. Essa pessoa dá uma nota. E ela é um monopólio da questão financeira na cabeça o tempo todo. E tem outros que ganham muito menos e aquilo é mais tranquilo. Ela lida melhor. Então é isso que eu queria pôr. Então nós vamos para a mega euforização. Pessoal, boa tarde. A gente pediria que agora, na hora da mega euforização, por favor, vocês desligassem os telefones celulares e não teclassem o computador, tá ok? Muito obrigada, hein?
Eu percebi um calor o tempo inteiro aqui atrás da nuca, em toda essa região da cabeça, assim, indo até o alto do tórax. Você está sentindo bem agora? Tô. Tá bem? E você, como é que foi? No início o cardio estava muito alterado. Depois eu senti a energia envolvendo todo o meu corpo e uma expansão muito significativa no coronochakra. E me senti desconhecida boa parte do tempo. Agora você está sentindo bem agora? Tá tudo Bem ok? melhor. É? E você, como é que foi? Eu, no começo, estava calma, fiquei assim, bem tranquila aqui. E teve um momento que eu senti muita energia mais fria. Ela falou quente, mas eu senti aqueles tufões assim, de energia. Aí depois, mais para metade, é como se eu ficasse uma expansão muito grande daqui para cima. Foi um crescente. A sua hora mudou. Ficou assim muito grande. A hora que assim, você chegou até agora mudou bem. Aí eu senti isso, e daí no final fui me dando assim uma pacificação e feliz por estar aqui. Porque eu falei você acha hoje. Que valeu a pena aí, eu acho? Oi, você valeu. Eu tinha falado, né, para ela. Disse assim, hoje eu vou pro Mega de qualquer jeito. E ela foi escolhida. Eu falei, eu vou hoje. Aí ela foi escolhida já de lado. O seu pensamento é forte. Bastante. O pensamento é forte. Conseguiu. Agora, a Ana está bem. Ela está bem. Desde o início, ela é tranquilona em certas coisas. Na hora que precisa, né? Ser tranquila. Não é isso? Pois é, gente. Então, muitas graças. Valeu a pena. Vocês ajudaram aí o povo todo, que hoje nós temos um pouco mais de gente aí. Sempre ajuda o campo.
foi bem interessante. A informação do campo aqui estava para, pelo menos para mim, para aumentar a percepção, para melhorar a percepção. Imediatamente eu senti a energia vindo e dava a impressão que dividia. Parecia que eu estava dividido em dois, assim. Que a energia vinha e focalizava. Mexeram muito com lado. você hoje. Mexeram muito. Eu estava com uma pequena... Você trabalha com as energias de vez em quando? Estou aumentando o trabalho agora. Então é isso. Investindo bastante no evento. É porque mexeram em você bastante aí. Agora é gente sua, não é do nosso povo aqui não. Como é gente da sua família. Sim. Família extrafísica. Entende? Eu vi, tinha um homem aí trabalhando com você. Ele parecia enfermeiro. Parecia? Enfermeiro. Enfermeiro? É o jeitão dele. Tá certo? Agora, e você? Como é que foi lá? Difícil de falar. Eu senti uma pulsação tão grande que subiu na minha garganta e ficou entre os ouvidos. Então até agora, estou pulsando totalmente. Assim. E aí eu fiquei tentando observar o campo. Agora, isso pode ser energia do seu laringo chakra. Você, às vezes, você é doadora de energia em algum evento, algum curso, alguma coisa? Bom, eu trabalho, né, com pessoas. Então é isso, né? Então isso é comum com você. Agora é o laringo chakra que ele mexeu. Agora veio assim tão forte, do estômago para cima, assim. Ectoplasmia. E agora no final eu aproveitei para eu vou expandir também para o povo todo, né? Você lembrou aí aproveitar o momento da galera. Para ver o que eu sentia mais. Aí intensificou, eu senti assim o acoplamento aqui, bem grande. Agora você que é especialista. Não, estou bem longe desse. Não, você sabe das coisas todas, você sabe tudo. Na verdade, foi bem intenso. Eu estava com um pouco de taquicardia no começo, mas isso é uma coisa que eu tenho percebido quando eu chego perto de alguém que tem um campo assim mais otimizado. Eu tenho dado uma certa passividade atenta e eu me sinto acolhida pelo campo. Então eu senti as energias vindo, me acolhendo, como se meu coração tivesse sido anestesiado. Daí simplesmente a taquicardia passou. Depois disso... Mas esse é o melhor coração, o coração gelado, diretamente da Sibéria. E daí eu senti as energias como se fosse uma espiral em volta de mim, circulando, como se eu tivesse com um turbante. Meu corona chakra estava bem ativado. Da energia, e no final eu tive a mesma percepção que a Edelar, essa expansão. Então quando o Ciro começou a falar, eu estava muito desconhecida, minhas mãos incharam, assim, aquela sensação descoincidência mesmo. Bem grande. Balonemã. Foi bem intenso. Pois é. Eu estou falando que ela é especialista, ela entende do assunto. Eu sempre fico preocupada porque eu fico meio nervosa, eu não vou aproveitar. Hoje foi totalmente diferente. Eu fiquei bem mais tranquila e eu senti bem. A turma aí deve ter te ajudado. Tem muito doador de energia aí hoje. Tem umas donas aí que são fortes aí nessa história. A gente notou energia aqui no campo, vindo de lá para cá. Você está notando. Gente, então, muitas graças. Vamos em frente. E bom curso aí para vocês merecem. Gente, depois dessa energia toda, a gente entrega a vocês a Adriana energizada. É energizada. Pode acessar suas baterias. Não é isso? Adriana, eu estou com uma... A parte da... Fala mais alto aí que a turma... A 14, a página 14, o item 8... É a parte jurídica.
Estava uma dúvida, assim, que uma coisa bem polêmica aqui da... uma, duas, três... A quarta linha, a pronta autodisponibilidade para o cumprimento dos deveres cívicos. Isso aqui parece que é neutro, tem muita coisa boa, mas ruim no meio. Você acha assim também? Não, é por isso que, olha só, eu coloco a pronta disponibilidade para cumprir aquilo que você tem que, por exemplo, recentemente eu vi uma situação que a pessoa teve que abrir mão de um emprego porque ela não tinha votado, deixou para lá, então não poderia fazer carteira, perdeu o emprego. Então a pessoa nem cumpre o dever cívico dela. Então ela está se vitimizando, ela perdeu o emprego por isso. Tá? Então, essa pronta disponibilidade é para cumprir. E aí eu quis, justamente para não deixar o contraponto, mostrando que existe a técnica da objeção da consciência. Então, é você a hora... Agora, isso aí é muito complicado, né? Eu não vou nem entrar nisso, porque a hora de você saber, a hora de você ir contra ou não, aí... Eu achei que você aqui quis destacar tudo que é positivo, é lógico, né? Porque muitas pessoas... Tem muita coisa que é do cívico que a gente tem que fazer, lógico, e se não fizer dá problema. Porque acho muitas que pessoas se vitimizam por não cumprir. Né? Certo, correto, obrigado. Eu talvez, é o caso, né? Eu dar um pouco de atenção. Adriana. Para essa turma de cá, né? Aqui em cima. Que hoje aumentou ali, né? Tá uma turma nova. Talvez é o caso. Não sei se é o caso. Ele vai virar. Aqui, Adriana, na página 14. Antivitimologia eletronótica. Por favor, o desapego cosmoético à intrafiscalidade. Pode aprofundar? Dá as costas para a turma de lá, né? Ficar na frente aqui. Alguma coisa, segunda pelo menos linha minutos. Da antivitimologia da eletronótica, na página 14. Sim, que a gente está partindo do princípio, se a pessoa ela tem a multividência só intrafísica, se ela não considera a questão da extrafisicalidade, ela está se vitimizando. No mínimo, porque ela está totalmente assediada, totalmente inconsciente. Ela não está nem se dando conta que a realidade dela é muito maior. Então, nessa hora, qual que é o contrário disso, né? É a autoconsciencialidade multidimensional. É o desapego cosmoético à intrafisicalidade. É você minimizar a pressão do holopensene. Tá certo? Que o holopensene nosso, ele vamos dizer, ele faz a pressão para a gente ficar mais materializado, intrafisicalizado. Então, qual é o ápice dessa vitimização eletronótica? É a parapsicose pós-dessomática. Né? Então, se a pessoa ela acha que essa vida é só essa, que a gente só tem essa vida intrafísica, o que acontece? Na hora que ela dessoma e ela vê que ela está viva, ela fala, não, mas eu estou viva então eu não morri, eu estou na dimensão intrafísica e entra para a parapsicose pós-dessomática. Que seria aí a grande vitimização. Quantas pessoas estão vitimizadas com isso? Então, a autoconscientização multidimensional é justamente a forma que a gente tem de evitar uma profilaxia para a gente ficar parapsicótico daqui a quando dessomar. Então, isso que eu queria ressaltar aqui. Tá bom, obrigada. Olha, eu quero falar para vocês dessa área que vocês têm direito também de perguntar. D aí não quer dizer derrotado ou desprezado, nada disso não. Quer dizer desperto. De modo que vocês podem falar. Você já viu que não tem pergunta nenhuma desse lado. Eu estou implicado com isso. Por que quer que vocês sentaram aí? Tem que responder essa situação. Como é que fica isso? Adriana, sim, aqui no bem. Adriana, página 14, item 07, antivitimologia intraconsciencial, a minimização dos trafares autossabotantes. A pergunta é, por favor, como se minimizam os trafares para não sabotear? Como minimiza trafar? Sim. Aí a gente tem todas as técnicas aí da autoconsciência terapia, as técnicas da autoconscienciometria, não é? Existe hoje já uma série de instrumentos que a gente tem para a gente começar a minimizar os nossos trafares.
Então, o que eu vejo aqui é a pessoa procurar ou ser mais proativo para diminuir esses trafares. Então, acho que a gente já tem muitos instrumentos que isso. Foi aqui a Consus aqui está falando, né? Você registrar os seus erros. Você, no momento que você... O primeiro passo que a gente está colocando aqui, você admitir que aquele é um trafar. Né? Admitir que tem esse erro, aí tem todo o processo que você vai trabalhar isso. Como é que eu posso trabalhar? Então, aí tem, por exemplo, na questão da consciencioterapia, você vai fazer um diagnóstico, tá? Então, a raiz desse trafar é isso, ótimo. Então, eu vou agora começar a enfrentar esse trafar. Então, existe uma série de técnicas que eu vou fazer para enfrentar essa situação. Aí vai depender da qualidade do seu trafar. Por exemplo, você tem um trafar que você, às vezes, vamos supor, a pessoa é muito peremptória. Então, ela já sabe isso. Então, ela pode fazer uma prescrição para ela? Eu vou começar a escutar mais. Então, eu vou ouvir mais antes de julgar. Então, eu vou pensar 2 vezes antes de tomar um posicionamento. Então, por isso que eu estou falando, tem que ver qual é o trafar para você ver como que você vai atacá-lo. Tá claro? Mas aí eu recomendo aí a consciencioterapia, a Consus, que já são 2 ambientes que vão ajudar muito nessa pesquisa, né, e nessa solução. Houve uma reação. Não, vou puxar aqui, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais na página 14, na número 9, antivitimologia parapsíquica. O que quis dizer com a questão do atilamento quanto à racionalidade paracientífica da parapercepciologia? Tá. É interessante isso. Tá certo. Tem até um verbete, racionalidade paracientífica, que eu acho legal você ler. Porque qual que é a vitimologia que nós colocamos aqui como parapsíquica? É a pessoa que pega o parapsiquismo e começa a mistificar. Então ela começa ou usar esse parapsiquismo para manipular os outros, ou então para ela mesmo deturpar toda a situação. Então ela tem uma percepção e ela leva aquilo, ela edulcora tudo, ou então põe tudo em outras tintas. Fala da história, ela está se enganando. Então como é que você vai sair disso? Olha, está aqui, ó. Minimizar a distorção. Você não se vitimizar com a macro precária destrutiva. A gente tem vários casos, né, de médios que se vitimizaram porque eles não souberam usar aquele parapsiquismo deles, pessoas que são ectoplastas, não tiveram as devidas precauções de trabalhar a energia, uma série de coisas. Então são formas de vitimizar. Na hora que você tem esse atilamento da racionalidade, você vê isso tudo de uma forma lógica. É o que a Conscienciologia se propõe, não é isso? A gente vai desenvolver o nosso parapsiquismo, a gente vai buscar cada vez mais ser a nossa mediunidade, assim dizendo, a nossa paraperceptibilidade, mas tirando o emocionalismo dentro do possível, mantendo a racionalidade, vendo aquilo nu e cru, os fatos. Quais são os fatos? Né? O fato é esse. Então não adianta falar assim, interpretação, anota, registra, aquela técnica do registro. Se eu não sei ainda, eu não vou inferir. Não. Hoje teve até na dinâmica, teve um caso que a gente usou lá. A pessoa viu uma nuvenzinha colorida. Então anota a nuvenzinha colorida. Então a pessoa podia dizer, não, a nuvenzinha colorida na verdade é um instrumento. Pode até ser, mas o que você viu? Viu uma nuvenzinha colorida. Então anota a nuvenzinha colorida. E o tempo que você vai registrando isso, você vai chegar à sua conclusão se aquilo, o que é aquilo. O que é aquilo que você percebeu? Então, é essa racionalidade de se ater ao que você realmente viu. E pode até pôr a hipótese ser um aparelho, sei lá o quê. Tem a hipótese, mas você ainda vai verificar essa hipótese. Ele vai passar, então, para um processo mais de percepção. Eu tinha entendido como algo que tivesse influência da questão da parapsicomotricidade sobre a questão da percepção, entende? Como é que tu se envolve de uma maneira mais holossomática com esse próprio processo de fenomenologia, parapercepciologia? Seria isso também, ou é mais na linha Não, eu pensei mais na questão da racionalidade mesmo. Você pôr a razão, a lógica e a cientificidade, que é anotar, é registrar, é estudar, é verificar. Então é isso que o paradigma consciencial é isso, né? E a gente está com esse atilamento o tempo todo para não se vitimizar com a questão do nosso próprio parapsiquismo. Adriana, aqui é a Rosa Ramalho. Na página, no item efeitologia, você coloca aqui o efeito dos... não estou enxergando mal aqui.
são os efeitos da recuperação de cônjuges na postura antivitimizadora na infância. Eu gostaria de saber, dentro do ponto de vista da conscienciologia, como que você também, como psicóloga, considera essas técnicas terapêuticas que evocam a criança interior no adulto para trabalhar a vitimização e se isso não existe, né? Estou te perguntando, até que você deve ter estudado muito mais do que eu sobre isso. Uma possibilidade de fixação nessa infância, se não for trazida até o adulto, né? Entendeu? Olha, eu realmente não conheço essa técnica que você falou de saber a criança interior. Mas o que a gente vê é que existem algumas pessoas, até tem umas técnicas, mas é mais a questão de empresa, né? Que aí põe a criança, infantilizar, não sei o que, isso é uma bobagem. Acho que a gente tem que amadurecer a pessoa o mais rápido possível. E a ideia desse efeito aqui é uma situação que a gente pensa, porque existem... a infância é o momento que você está mais propício à vitimização. Porque a gente está indefeso, a gente tem um corpo frágil e é mais propício até aos chamados traumas emocionais, né? E tem pessoas que passam pela infância sem esse trauma. Então ela já tem uma postura antivitimizadoras desde sempre. E aí, o que leva a isso? É porque ela recuperou coisas, ela está mais lúcida para aquela situação. Muitas vezes tem a questão do parapsiquismo, que é importante, ela já tem uma cosmovisão maior da situação. Então, tudo aquilo que para a pessoa que está lá pequenininho com a cabecinha, pensa bem, a gente está lá pequenininho, aquela cabeça aerobuzinho que mal funciona. Uma situação, tudo que pode ter um peso maior, se você já está mais lúcido e mais maduro, aquilo fica bobo, perde todo o sentido. Então, era isso que eu queria dizer. Então, eu acho que o movimento é justamente o contrário. Tem aquele verbete de nulificação da infância. Eu pretendo, igual a Kátia, conseguir ficar mais lúcido o mais cedo possível. Porque muito dessas mazelas que a gente tem... E nós estamos esperando mais uns 100 verbetes. Tá bom, tá bom. Tá certo? Tá jóia. No mínimo. 100 aumentou? Tá. Valeu hoje. Obrigada. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 194 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 75 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. João Paulo, com 5 Baia, Loche, Congresso dos Intermissivistas, Neida, Aula Aberta Reaprendência, Cristina Aracaki, Fórum da TENEPS, Magali, Fórum Ambiental. Boa tarde, eu venho para falar do curso com 5 Baia do Conscienciograma, promovido pela Conscius, que vai acontecer aqui no CAEC, e a versão de julho vai ser no dia 7, é uma quinta-feira. E também um recado para os participantes da Escola do Parapsiquismo, que vem para Foz, o curso acontece um dia antes da Escola do Parapsiquismo. Então é só programar, quem desejar participar do curso, programar sua viagem para um dia anterior, na quinta-feira, e participar do Concinco Baia, para no dia seguinte, na sexta-feira, inicia o módulo da Escola do Parapsiquismo. Tem descontos especiais para os participantes da Escola do Parapsiquismo, mas o curso é aberto para todos. Mais informações na recepção do CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Vai ser o primeiro grande encontro com essa temática e fazer então uma chamada geral para todos os intermissivistas. O evento ele ocorre entre os dias 22 e 24 do próximo mês, julho. E a primeira atividade vai ser um curso com o professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista, um curso inédito, na sexta-feira, dia 22. E nos demais dias nós vamos ter uma série de conferências e mesas de discussão. Só para dar um destaque, nós vamos ter 2 mesas sobre a condição dos retomadores de tarefa. Então vale a pena aí todos se programarem para estarem aqui no próximo mês, entre os dias 22 e 24. E queria também aproveitar para divulgar o curso Inteligência Financeira aplicada à ProEx, que vai ser via EAD, ensino à distância, pela internet. Inteligência Financeira aplicada à ProEx, com o professor Hernande Leite, Everaldo Bergonzini e professor César Cordioli. O curso vai do dia 6 de agosto a 1º de outubro, todo pela internet. Ok? Para mais informações, acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigado.
Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a agenda de aulas abertas da Reaprendência para este final de semana. São eventos gratuitos e fazem parte da formação dos docentes da Conscienciologia. Então, hoje, quinta-feira, dia 23, às 15 horas, teremos a aula Interassistencialidade com a professoranda Norma Viapiana. Dia 24, amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã, com o tema Paradigma Consciencial, teremos o professorando Breno Pinheiro. Às 15 horas, também do dia 24, o tema Holossoma, com a professoranda Delmara Castanheira. E dia 25, sábado, às 9 da manhã, Introdução à Conscienciometria, professorando Eliel Queiroz. E no mesmo dia, sábado, às 15 horas, tema Holossoma, com a professoranda Anália Lopes. Então, essas aulas serão realizadas na sala da Reaprendência, no pavilhão parapedagógico do CAEC. Para maiores informações, contate no site www.reaprendência.org ou ainda o telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Gostaria de lembrá-los que o prazo para envio de trabalhos para o Fórum da TENEPS, que ocorre no final deste ano, de 19 a 21 de dezembro, aqui no CAEC, o prazo para entrega de trabalhos foi prorrogado até o dia 30 de junho. Então, até o dia 30 desse mês, aqueles interessados em participar do fórum e apresentar seus trabalhos, devem encaminhá-los para o seguinte e-mail, forumdateneps@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para todos os interessados no tema do ambiental para virem ao primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária que vai estar ocorrendo aqui no Discernimento, do dia 28, 29 e 30 de outubro de 2011. Nós estaremos fazendo aqui um debate com especialistas da área de fora, né, de todo o Brasil, com a questão da conscienciologia também. Então, fica aí, quem quiser fazer as inscrições, podem fazer suas inscrições aqui no CAEC, no Discernimento, ou mesmo entrar em contato para o pessoal de fora no telefone 45 2102 1400, tá? Que é no Discernimento, ou mesmo com o CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Consciensolução, especialidade Interassistenciologia, autora Cristina Bassanese. Obrigada e boa tarde a todos.